minutos para ter uma conversa séria com a igreja. Uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração para dividir com vocês. Eu gostaria de não pregar, gostaria de conversar, mas eu não sei o que o Espírito Santo pode fazer através da minha vida nessa noite. Eu sei que o que Ele fizer vai ser bom. Eu não sei se eu vou falar com vocês uma conversa de pé de orelha, ou se daqui a pouco eu estou emocionado gritando do poder de Deus. O que Deus fizer eu aceito, porque eu sou pentecostal. Eu vou repetir, eu sou pentecostal. Amém? Tem muitas pessoas nos visitando hoje, aqui pela primeira vez. Quem está nos visitando pela primeira vez, faz assim com as mãos, por gentileza. Uma, duas, mais. Eles estão casal, mais ninguém. Esse casal aqui, seu nome? Sueli Walter Machado. São daqui da cidade? Você é daqui. Amém. Como a igreja vai dizê-los? Deus abençoe. É um prazer poder recebê-los aqui. Se você está nos visitando pela primeira vez, segunda, terceira e não levantou as mãos, se sinta recebido da mesma maneira. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Depois em seguida Atos capítulo 13, versículo 22. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que ele seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Capítulo 13, versículo 22 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 22. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Diga comigo: geração vem, geração vai, Deus continua. Deixa eu dizer para você, todo mundo aqui vai passar, Deus continua. O pregador prega, vai embora, Deus continua. O cantor canta, vai embora, Deus continua. O pastor pastoreia 60 anos, morre, vai embora, Deus continua. O que continua é Deus. Todo homem passa. O homem grande vai morrer, o rico vai morrer, o pobre vai morrer, o miserável vai morrer. O término de todo homem é no cemitério. O término de todo salvo é no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos em Cristo, tudo na vida passa, tudo vai passar. Para vocês entenderem sobre o que o Espírito Santo quer ministrar nesta noite, eu preciso dizer para vocês sobre um livro chamado Livro dos Juízes. Que livro? Esse livro é um livro bíblico que conta a história de um povo chamado o povo de Israel. É o livro que mais traz vergonha para a nação de Israel. Se você chegar para um judeu ortodoxo e você conversar com esse judeu ortodoxo e você dizer a ele sobre Davi, ele vai falar. Se você falar sobre Salomão, ele vai falar. Se você falar sobre a história hebraica, ele vai conversar com você. Mas se você falar sobre os juízes, ele vai baixar a cabeça e vai ficar envergonhado, porque foi o período de maior vergonha da história do povo de Deus. Por quê? Porque tem dois versículos que se repetem no livro dos Juízes, e se repete dizendo a mesma coisa, e diz assim: no tempo dos juízes, não havendo liderança, o povo, cada um fazia o que queria. Quando as pessoas, cada um faz o que quer, traz desgraça, traz perca, traz morte, traz dor, traz angústia, traz todo tipo de coisa ruim. Então, o último juiz foi Eli. Como era o nome dele? Eli governou o povo de Israel por 40 anos e ele gerou filhos. Esses filhos assumiram no lugar do pai o ofício de sacerdote, mas eles não tinham compromisso.
Eles eram uma geração descompromissada com Deus. Eles faziam o que queria, como queria e do jeito que queria. Eles não andavam segundo a regra bíblica. Eles não faziam exatamente como Deus tinha mandado eles fazer. Então, Deus tirou com os filhos de Eli e matou 2 deles. Eli continua vivo. E esse Eli, ele vai terminar a história dele, dizendo, a Bíblia diz que ele terminou a história dele pesado, sentado e caído para trás com o pescoço quebrado. O que simboliza isso? Essa geração de Eli, ela terminou inchada. Ela fazia muita coisa, mas não era o que Deus mandava. Ela falava muita coisa, mas não era o que Deus dizia. Então Deus abandonou essa geração. Agora Deus vai levantar outra geração. A Bíblia diz que Ana fez um voto a Deus e nasceu um menino. E o menino, ela pôs o nome de Samuel, colocou na casa do Senhor. E tem 2 adjetivos bons para a vida de Samuel. Primeiro, ele não saía do templo. Da onde ele não saía? Da onde ele não saía? E a outra é, toda a palavra de Samuel dita por ele, nenhuma caiu por terra. Ele também foi uma geração que governou Israel por 40 anos. Porém, foi uma época áurea de Israel. Porque quando uma geração obedece, Deus traz prosperidade, paz, segurança e alegria. Quando uma geração desobedece, vem o castigo, a desgraça, a morte e a perca. Quando ele passou uma geração ruim, chega a geração abençoada, a geração de Samuel, a geração que ora, a geração que busca, a geração que clama, a geração que quer Deus, a geração que gosta de vir no culto, a geração que gosta de estar na igreja. A Bíblia diz que Samuel não saía do templo. Samuel amava ao Senhor. E Deus foi abençoando Samuel. Olha o que a Bíblia diz. Nenhuma palavra dele caiu por terra. Porque uma geração que busca Deus, tudo que ela fala, Deus abençoa. Tudo que uma pessoa que busca Deus fala, Deus assina embaixo. Então Samuel foi um homem íntegro. Samuel era um homem que quando falava todo mundo ouvia. Samuel era um homem que quando orava Deus respondia. Certa feita Samuel orou para chover, choveu. Ele orou para relampear, relampeou. Ele orou para parar, parou. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Mas essa geração também passou. E é isso que eu quero falar nesta noite. Todos vão passar. O problema não é se você e eu vai passar. O problema é como vamos passar. Como é que você está passando pela vida? Porque a vida está passando. E você está passando junto. Mas como você está passando? Você vai passar por aqui como alguém que não fez nada? Você vai passar por aqui como alguém que Deus reprovou? Você vai passar por aqui como alguém que Deus abandonou? Ou você vai passar por aqui como alguém que obedeceu e Deus abençoou? Ou você vai passar por aqui como alguém que se humilhou e Deus exaltou? Ou você vai passar por aqui como alguém que buscou e Deus respondeu? Como você está passando? Porque quem tem 18 anos hoje, daqui a pouco vai estar com 60. E os que têm 60 hoje, daqui a pouco não está mais. Nós vamos passar. A obra é maior do que você. A igreja é maior do que eu. A obra de Deus é maior do que você. O evangelho é maior do que você. Essa geração de Samuel fez coisas maravilhosas. Essa geração de Samuel trouxe a Israel uma época áurea, uma época de paz, uma época de vitória. Nem guerra tinha. Escuta, uma geração que busca Deus, Deus livra ela até de guerra. Uma geração que busca Deus, Deus livra ela até de morte. No período do governo de Samuel, Israel não guerreou com ninguém, porque a paz estava ali. Quem está entendendo isso? Amém. Agora escute. Diga, Samuel ficou velho. Oh meu Deus. Ninguém quer envelhecer. A gente não quer duas coisas: envelhecer e morrer.
pode passar melhor. Quem está entendendo isso? São suas escolhas. Quando ele ficou velho, diga, existe o crente velho. Presta não, viu? Presta, não vale nada. Agora diga assim, existe o velho crente. Isso é bom. Ele ficou velho, mas continua crente. Ele ficou velho, mas continua crendo. Ele ficou velho, mas continua acreditando. Ele ficou velho, mas continua dando fruto. Salmo 92:12 diz que na velhice os que temem ao Senhor darão frutos viçosos que agradarão ao reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Deus não quer crente velho. Crente velho murmura, crente velho xinga, crente velho não acredita, crente velho não dá mais glória, crente velho não fala em língua, crente velho não acredita em milagre, mas o velho crente, ele entra na igreja para adorar, ele entra na igreja para bendizer, ele entra na igreja para louvar o nome do Eterno. Eu não vou conversar coisa nenhuma, vai para cá. Aleluia. Ei, essa geração de Samuel chegou para marcar a história e é a geração de Samuel que vai levantar o rei Davi. Da onde vai vir Jesus? Uma geração que busca Deus. Ela não para ali, ela vai lá. Mas o povo chamou Samuel. Samuel estava velho. O povo chamou Samuel e disse, Samuel, senta aí. E sabe o que é que os anciãos disseram? Samuel, a gente precisa arrumar a sua vida. A gente precisa dizer para você o seguinte: você está velho. Você está velho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com esses filmes de Hollywood que mostram Jesus de cabelo de artista e de olhos azuis. Jesus não tinha isso não, viu? Cuidado com esses filmes de Hollywood que quando fala de Moisés, bota um galã para fazer papel de Moisés de 80 anos. Moisés era galã, mas era um velho de 80 anos que acreditava em Deus e que não deixou o sonho dele morrer no Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa a idade que você tem, o que conta não é a idade, é a fé que está dentro da alma. Deus não conta com a idade, Deus conta com a fé. Quem está entendendo isso? Mas eles sentaram com Samuel e deram um golpe em Samuel e disseram assim: Samuel, você está velho, teus filhos não andam pelo mesmo caminho que você, então nós tomamos uma decisão. Nós queremos um rei. Samuel orou para aquele povo, Samuel clamou para aquele povo, Samuel gerou aquele povo. Aliás, Samuel, através da bênção de Deus, Samuel trouxe para aquele povo tudo que Deus queria para aquele povo. Samuel foi rígido, mas foi misericordioso. A geração de Eli era aquela geração que vale tudo, mas a misericórdia não existia, porque quem errava morria. A geração de Samuel é a geração da igreja, proíbe tudo, mas quando você erra, a igreja te perdoa. O mundo, ele te libera tudo, mas quando você erra, o mundo te mata. Então fica na igreja, agora Deus na igreja, busca Deus na igreja. Samuel fica triste. Outro dia eu preguei aqui, dizendo que mágoa não é coisa de homem. Mas o sentido que eu quis dizer é essas pessoas que se magoam, querem fazer uma neta. Estou triste. Então se eu estou triste, Deus não é Deus. Se eu estou triste, eu vou sair da igreja. Você se entristece com a escola e continua indo. Você se entristece com o trabalho e continua trabalhando. Você se entristece com a igreja, mas sai da igreja. Isso é covardia. Agora escute. Escute isso. Essa geração de Samuel que fez a diferença, Samuel se magoou, porque a gente se magoa com quem ama. Você não consegue se magoar com quem não ama. Quem não te ama e quem você não ama, não consegue te ferir. Mas se você ama, você se magoa. Samuel ficou triste. Samuel ficou cabisbaixo. Samuel ficou agoniado. E Samuel foi fazer o quê? Falar com Deus. Deixa eu dar um conselho. Quando você estiver triste, quando você estiver magoado, em vez de você ficar alimentando a mágoa e a tristeza, vai falar com Deus que Ele te cura. Vai falar com Deus que Ele te restabelece. Vai falar com Deus que Ele te levanta. Mas tem gente que está magoado e fica falando, fala para um, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Satanás batendo palma e dizendo: é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você fique remoendo essa mágoa. Eu quero que você fique vivendo essa tristeza. Eu quero que você tenha esse ressentimento. Diga comigo, ressentimento. Sabe o que significa essa palavra?
sentir de novo. Sentir de novo. Você precisa ser curado. Você está vivendo a mesma história de 10 anos atrás, sentindo de novo. Isso é ressentimento. Você precisa ser livre. E Deus quer livrar você. Aí lá vai Samuel, todo triste, falar com Deus. Samuel estava arrasado, acabado. Mas Deus não fica tratando do teu problema, falando dele. Deus nem fala do teu problema, porque ele já tem solução. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Samuel está todo triste, Deus diz assim para ele: Samuel, não foi você o rejeitado, eu fui rejeitado. Então vamos aprender uma lição aqui. Quando você rejeita uma autoridade estabelecida por Deus, você não está rejeitando a autoridade estabelecida por Ele, você está rejeitando Ele. Essa geração escolheu um rei. Essa geração disse: nós queremos um rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deu àquela geração um rei igualzinho a eles, do jeito que eles pediram. Sabe como ele queria um rei? Eles queriam um rei assim. Ele diz assim: ó, pede a Deus, Samuel, que nos dê um rei igual a todos os povos. Como é os reis dos povos? Alto, bonito, estereotipamente, forte, valente. E ele diz assim: ó, nos dá um rei que saia conosco na guerra. Quem saía com o povo de Israel era Deus. Eles trocaram Deus por um rei. Deus deu igualzinho eles pediram. Se Deus atender você do seu jeito, talvez vai terminar mal. Porque você está pedindo para Deus entrar no teu plano. E Deus está dizendo: eu sou eterno, você é imortal. Eu não posso entrar no meu plano, no seu plano. É você que tem que entrar no meu. Quem está ouvindo? Quem está na mensagem aqui? Então Deus está dizendo para você nessa noite: não é que Deus não vai atender a sua necessidade. É lógico que a mãe do menino tinha vontade de Deus curar o menino. Deus curou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de planejar a vida e dizer a teu Deus: do jeito que o Senhor falou, não está certo. É do meu jeito. Você vai se lascar. Você vai se arrebentar. Porque o teu jeito depende do amanhã. E o amanhã você não sabe de nada. Como é que você vai controlar aquilo que você não vive? Agora que você recebe o que Deus planejou, a coisa muda de figura. Aí Deus deu a eles assim, ó. Deu a eles Saul. Diga, Saul. Jeito de rei. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Saul é tudo aquilo que você não deveria ser. Saul é tudo aquilo que a geração desses dias não deveria ser. Saul é fingido. Saul é dissimulado. Saul é soberbo. Saul é egoísta. Saul é desobediente. Mas ele é rei. Por quê? Porque Deus deu o que o povo queria. Igreja não é para dar o que o povo quer. Igreja é para subir para o céu. A geração que foi montada na cruz não é para viver o que quer e do jeito que quer. A igreja de Jesus Cristo vai sofrer uma mudança vinda do céu. Eu desejo para esta nação que o Espírito Santo ele interaja no meio da igreja, fazendo igreja ser igreja. A igreja tem que voltar a ser igreja. Igreja é feita de adorador, igreja é feita de obediente, igreja não é feita de questionador, igreja não é feita de... A Bíblia diz, Paulo disse assim, Paulo disse a Tito era um jovem, estava pastoreando um povo, e Paulo aconselha ele, Tito estava sofrendo, aí Paulo diz assim: Tito, ao questionador, aquele que rejeita as tuas palavras, admoesta ele uma ou duas vezes, depois larga de mão e deixa por conta. A igreja brasileira está por conta, mas a igreja de Cristo obedece a Cristo. A igreja de Cristo obedece a Cristo. A igreja de Cristo não obedece fábula. A igreja de Cristo não vive de sal grosso. A igreja de Cristo não vive de corrente no tornozelo. A igreja de Cristo não tem corrente de pulso. A igreja de Cristo tem a palavra, a obediência, a submissão. A igreja de Cristo não vive de mandinga. A igreja de Cristo vive de obediência à palavra. Obedeça a palavra que você vai prosperar. Obedeça a palavra que Deus vai te curar. A geração de Samuel foi descartada. Agora chegou a de Saul. Olha como chegou a de Saul. Olha como chegou.
você sai daqui e tem o dia a dia. Aí você precisa ser salvo pela santificação, rejeitar o pecado, adorar a Deus e correr da aparência do mal. Isso é santificação. E a glorificação é quando ele tocar a trombeta. Aí o nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade e a gente vai entrar na glória. É salvo pela glorificação. Então, em nome de Jesus, não despreze a boa obra que Deus começou na sua história. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2: se rejeitarmos uma tão grande salvação, não haverá mais esperança para nós. Se você rejeitar o que Deus tem feito na sua vida por egoísmo, você não terá mais chance. A geração de Saul prega bonita. A geração de Saul ganha todas. Saul nunca perdeu uma guerra. Eu vou repetir: Saul nunca perdeu uma guerra, mas Deus não estava mais com ele. Aí Deus faz o teste. Diga: Deus não está procurando célebres pregadores. Deus não está procurando grandes homens. Deus está procurando grandeza nos homens. Tem muito homem grande na terra, mas falta grandeza neles. Deus está procurando um povo fiel. Igreja. Aí Deus diz a Saul: Saul, olha o que Deus disse: eu me lembrei do que Amaleque fez contra o meu povo Israel. Mas pastor, Deus é vingativo? Não, ele é justo. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Você pode escolher plantar milho, é uma escolha. Eu escolho milho, mas a colheita você não pode escolher, ela é obrigatória. Os amalequitas perseguiam o povo de Deus, e quem persegue o povo de Deus vai viver com Deus. E aí a Bíblia diz que Deus disse: Saul, eu me lembrei do que Amaleque fez contra Israel. Então Saul, vá lá e destrua Amaleque. Olha o que Deus disse: eu não quero gado, eu não quero ovelha, eu não quero gente. Calma. Sabe qual é o problema? O problema é questionar. A geração de Saul questiona. A geração de Davi, a geração de Samuel lê e diz: Deus está falando comigo. A geração de Saul lê e diz: é isso mesmo? Eu acho que não é isso não. É isso, é até isso, mas nós temos outra forma de aplicação. Não precisa ser assim. A geração de Saul odeia a autoridade. A geração de Saul não obedece regra. A geração de Saul quer fazer o que quer. Ele foi para a guerra, presta atenção. Ele ganhou a guerra. Eu disse o que, igreja? Ele ganhou, ele não perdeu não. Ele ganhou. E aí sabe o que ele fez? O pensamento dele mudou. Ele saiu da ordem de Deus. E ele disse assim: para que eu vou matar o rei? E outra, por que eu vou desperdiçar essa riqueza? Deus tinha dito: não pegue nada. Mas ele sabia mais do que Deus. Quantas vezes eu e você não fazemos isso? Deus mandou andar por aqui, aí você diz assim: mas isso aqui não é legal, Deus, eu vou andar por aqui. É escolha. Aí ele volta, vitorioso, ele ganhou a guerra. Sabe como é que ele voltou? Ele colocou uma corda no pescoço de Agag, que era o rei, e trouxe Agag preso. E ele cantando o hino da vitória. Quem olhasse de longe dizia: que rei, que geração. E Deus estava lá de cima dizendo: desobediente. Eu não mandei trazer o rei, eu não mandei pegar nada. Ou você faz do jeito de Deus, ou você se prepare para colher do seu jeito. Quando ele entrou em Jerusalém, todo mundo gostou. Quem não gosta de um evangelho desse? Que traz riqueza, que traz o rei no pacote, que traz vitórias. Quando ele entrou dentro de Israel, sabe quem chegou? Samuel, o crente velho. Aliás, o velho crente. Uma bengalinha do lado. Samuel não pregava como eu. Samuel não pregava como os grandes pregadores desse país. Mas quando ele chegava, Deus chegava junto. E aí chega Samuel. E Samuel diz assim: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Que barulho de ovelha é essa? Que mugido de boi é esse? Aí Saul é a geração que quer se explicar.
ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e o amor de Deus não está sobre ele. Então, definição de amor para Deus é aquele que obedece a Deus. Quem está ouvindo isso? Essa geração não queria. Agora dizia, mas ele estava bem. Saúl estava bem. Saúl não estava espirrando. Não faltava dinheiro para Saúl. Estava tranquilo. E ele está tranquilo. Aí Samuel diz assim: Saúl, Deus tirou o seu reino porque você desobedeceu. Volta lá, 13:14 do 1 Samuel. Deus tirou porque você desobedeceu. Você não cumpriu o que Deus mandou. Você não mandou na regra. Então Deus vai tirar de você. Jesus amado, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando hoje aqui. Não vacila com Deus. Não enfrenta Deus. A Bíblia diz assim, ó, todo aquele que se levantou contra Deus não ficou de pé para contar a história. Ele pensou que podia fazer. Essa é a geração da conquista. É a geração do ganho. Mas não é a geração da obediência. Ele estava com o rei amarrado pelo pescoço. Entrou dentro de Jerusalém. Quem diria que Deus não estava com ele? Qual é a definição de estar com Deus hoje em dia? Se a pessoa estiver bem, tranquila, cheia de dinheiro, cheia de saúde, Deus está com ela. Quem te disse que isso é definição? Quem te disse isso? Tem muita gente bem que está indo para o inferno. Tem muita gente bem que não está salva. Samuel disse a Saúl: agora, porém, não subsistirá o teu reino, ou seja, não vai continuar. Por quê? Diga não. Tem um não ali embaixo. Aquele não lá foi por causa desse não aqui, ó. Deixa eu ver se você vai entender. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. Diga, Davi. E já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo. Porquanto não o que o Senhor diz. É a geração que não quer obedecer. É a geração que quer andar como quer. É a geração que sempre tem uma opinião contrária à Bíblia. A geração de Samuel era assim. A Bíblia dizia, não faça. Samuel pregava, não faça. O povo obedecia, não fazia. Geração de Saúl, a Bíblia diz, não faça. Por que não? Ninguém manda em mim. Eu tenho minha vida. Eu tenho controle sobre. A maior mentira do pecado, a maior mentira de Satanás é dizer para você que você tem controle sobre o seu erro. Você não controla seu erro. O pecado é incontrolável. Saúl pensou que estava controlando Agag. Era Agag que estava controlando ele. Agag estava vivo. E Deus disse que era para matar. Tem gente que fica negociando com o pecado. Ai, Senhor, esse aqui tudo bem, mas esse aqui não. Esse aqui é meu pecado de estimação. Ai, eu não consigo. Fala assim, é para destruir isso. Agag estava rindo da cara de Saúl, mas ele não era obediente. E ele está com Agag amarrado, pensando que está dominando Agag. E era Agag que estava dominando ele, porque ele estava em desobediência dele. Quem está entendendo isso? Agora veja bem, quando Samuel vê Agag, a Bíblia diz que Agag ri. Por que ele ri? Ele estava zombando de Deus, ele estava zombando do profeta. Sabe por quê? Porque a ordem de Deus foi para matar e destruir aquele povo. Mas ele não fez. Quando você não faz o que Deus manda, algo fica com uma brecha enorme para o diabo atuar. E é aí que vem os grandes problemas. Quando você não obedece, o que você fala assim? Eu não sei se está certo. Eu não concordo. Não é para concordar, é para obedecer. Em nenhum lugar da Bíblia Deus está mandando você concordar com ele. Deus está dizendo para você obedecer. Mas o evangelho de hoje, vamos lotar esse lugar. Como é que eu faço para lotar esse lugar? Então eu tenho psicologia aplicável, eu sei fazer aqui alguma coisa, então vou lotar isso aqui. É fácil.
Samuel chegou diante de Agag, pegou a espada de Saul e disse: você é rei, mas não usa a espada. E ele usou a espada, ele não conversou com Agag, ele não trocou ideia com Agag, ele matou Agag. Ele cumpriu a vontade de Deus. Deixa eu perguntar para você: você tem que acabar com o formigueiro. Aí você mata todas as formigas, mas deixa a rainha viva. Você acabou com as formigas? Vai ter formiga de novo. Então, não é você que decide. Eu vou parar com isso aqui por um tempo. Depois eu volto a fazer. Você está dominado pelo mal. Quando você pensa assim, você pensa como Saul. Essa geração de Saul não gosta de obedecer a ordem. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Samuel disse assim: por que você não fez o que Deus mandou? O texto diz que Saul disse: eu fiz. Aí Samuel disse: mas era para destruir. Ele disse: mas eu matei só o rei. É uma geração que diz assim: mas eu só fiz isso aqui, mas eu só traí, mas eu só fumei, mas eu só cheirei, mas eu só menti, mas eu só odiei. Não é só, é pecado. Amor, não é só isso. Irmão, eu espero que eu não esteja pregando para a geração de Saul hoje. Eu espero que eu esteja pregando para a geração de Davi. Aleluia. Um homem segundo o coração de Deus, gostava do que Deus gostava, ia para onde Deus mandava ele ir, fazia o que Deus mandava ele fazer. Agora, para encerrar, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 30. Põe aqui. Aí Samuel diz a Saul: ó, você perdeu o Espírito Santo. Meu Deus. Primeiro ele perdeu o quê? O reino. Sim ou não? Mas ele continuou no reino. Você entendeu? Ele continuou no reino. Ele estava vivo, ele não era rei. Só que Deus tirou dele a legitimidade. Deus tirou a autoridade para reinar. Agora ele estava sozinho. Quantas pessoas vazias de Deus, achando que está fazendo o que é certo, porque ele faz o que quer? Ele continua como rei. Ele continua mandando, ordenando. Deixa eu falar para você: ele não perdeu uma guerra. Toda a guerra que ele entrou, ele ganhou. Toda ela. É uma geração que vive de conquista, mas não obedece a Deus. Escute isso. O Samuel olha para ele e diz: ó, o Espírito de Deus saiu de você. Deus não está mais contigo. Sabe o que ele disse? Peguei. Olha o que ele disse: peguei, mas não mudou. Esse negócio de dizer eu peguei, mas não muda. Esse negócio de dizer eu errei, mas não muda. Aí essa geração é aquela geração que diz assim: ó, eu peguei, mas quem não peca? Eu peguei, mas eu sou fraco. Eu peguei, mas Deus entende. Eu peguei, mas quem não peca? Deus não está procurando isso. Deus está procurando aquele que diz: eu peguei, eu errei, quero mudança, quero acertar, quero fazer direito. Se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar. Diga comigo: existe dois tipos de pecadores: pecador perdido, pecador redimido. Todo mundo aqui é pecador. Agora tem o perdido e tem o redimido. O redimido é aquele pecador que continua sendo pecador, mas não faz mais a vontade do pecado, só faz a de Deus. Está redimido. Agora tem o outro pecador, que é pecador perdido, e ele diz: Deus, eu sou pecador, o Senhor me fez. Sabe como é a geração de Saul? A geração de Saul diz isso aqui, ó, aos pais: eu não pedi para vir no mundo. Essa é a geração de Saul. A geração de Saul é aquela geração que não quer obedecer. Olha o que ele diz: pequei, honra-me. Deus não honra quem peca. Olha o que ele está falando: pequei, honra-me. Porém, agora, a geração de Saul não olha o céu, ela olha a terra. A geração de Saul não quer subir, quer ficar. A geração de Saul quer conquistar.
quer bens materiais, mas não quer ir para a glória. A geração de Salomão obedece. Olha o que ele está dizendo: peguei, honra-me agora. Lembra do filho pródigo? Quando ele pegou, ele voltou. Ele voltou sim ou não? Ele voltou exigindo? Ele voltou cobrando? Ele voltou humilhado porque ele queria o pai. Ele não queria o que o pai tinha. Ele queria o pai. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, essa geração não queria Deus. Essa geração queria o reino. Essa geração queria a glória. Essa geração queria o que os homens tinham para dar. Peguei, honra-me. Como é que você quer honra no pecado? O pecado é autodestrutivo. O pecado é maior que Satanás. Satanás perto do pecado é nada. Você está preocupado com o demônio? Você está preocupado com o encosto? Você deveria se preocupar com o pecado. Você está deitando com uma mulher que não é sua? Se preocupa com isso? Com o demônio? Os que o demônio se preocupa com isso? Está errado. Você está vivendo em pecado? Então tenha cuidado. Porque isso é problema. Mas foi ensinado o Evangelho. A geração de Saul ensinou isso aqui, ó. Sabe qual é o seu problema? Você tem um custo. Se você fizer uma mandinga, se você botar uma corrente aqui, se você usar o sal grosso, isso é macumba. A geração de Saul ficou vazia do Espírito Santo. Aí sabe o que ele fez? Procurou a feitiçaria. Por quê? Porque como é uma geração que não quer obedecer a Deus, então o diabo diz: se você não quer obedecer a Deus, eu posso fazer a sua vontade. Por isso que existe macumba. Por que existe macumba? Porque tem quem gosta de dar macumba. E se macumba fosse boa, começava com macumba. Começava com boa, mas não é boa. Sabe por que existe macumba? Para fazer a vontade da pessoa. Igreja não está aqui para fazer a vontade da pessoa. Mas a macumba está. Por exemplo, você quer algo que Deus não vai dar. Você vai procurar na macumba, o diabo diz: ele, Saul, abandonou Deus e ele foi procurar uma feiticeira. Sabe como é que Saul terminou? Ele terminou se matando e perdendo a salvação. Sabe por quê? Porque ele era aquela geração que não quer obedecer. Acabou. Peguei, honra-me, porém, agora diante do povo e diante de Israel. Ou seja, ele não queria passar vergonha porque tem pecado. É melhor você passar vergonha aqui e entrar lá do que não ser envergonhado aqui e descer para lá. É melhor você passar vergonha aqui, ser cheio do Espírito Santo e voltar a glorificar a Jesus Cristo. Jonas passou vergonha, mas foi curado. Jonas passou vergonha, mas foi restaurado. Ninguém vai descobrir isso aqui, não vai. A Bíblia diz que tudo que o homem fizer no escuro, a luz vai mostrar. Aleluia. Aleluia. Ele pegou e queria honra. Não existe honra no pecado. Agora eu quero falar sobre Davi para a gente terminar. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo 22. Pastor, Deus cura. Olha o testemunho aqui hoje. Pastor, Deus abre porta, abre. Eu estou pregando para a gente aqui que não tem nem condições de estar trabalhando. Eu estou pregando para a gente aqui que foi para procurar um emprego para ganhar R$500, achou um emprego para ganhar 2.000. Deus cuida da igreja. Deus cuida da igreja. E tendo deposto a este, eu vou ler da autonomia. E tendo tirado este, tirado quem? Saul. Quando tirou Saul, ele levantou a Davi rei e falou de Davi dizendo: achei Davi filho de Jessé. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, Paulo está escrevendo que Deus tirou Saul porque era uma geração desobediente e estabeleceu em Davi uma geração que amava a Deus e obedecia a sua palavra. E esse Davi era
Agora Davi errou. Davi errou. Davi pisou na bola feio. Davi adulterou. Você está pensando que Deus esconde os nossos erros? Não, Deus mostra para curar. A cura não existe em esconder, a cura existe em revelar. Aleluia! Enquanto você esconder esse sentimento, enquanto você esconder isso vai virando aquele ressentimento que nunca mais você tem que abandonar essas ideias erradas e correr a Deus. Mas pastor, eu estou bem, Saul também estava. Mas pastor, eu estou até ganhando muito, mas Saul também estava. Mas pastor, eu estou tranquilo, Saul também estava. O problema é como você vai terminar. Eu acredito na cura. Aleluia. Olha para mim. Diga, começar bem é indício de que termine bem. Mas não é garantia disso. Porque tem gente que começa bem e termina. E tem gente que começa mal e termina. E tem gente que começa bem, se estraga no meio do caminho, faz um concerto e termina bem de novo. Aí eu cito o rio Tietê. No rio Tietê, na nascente dele você bebe água. Na fonte do rio Tietê, onde ele nasce, você bebe água. Em São Paulo, na marginal Pinheiros do Tietê, você não pode respirá-lo. O olho envermelha, o nariz entope, a cabeça dói, a poluição está lá. No final do rio Tietê, você não bebe água, mas já pode tomar banho, porque ele passou por um processo de limpeza. Você começou bem e agora está mal, não tem problema não. O Espírito está aqui para te restaurar. O Espírito está aqui para te levantar. O Espírito está aqui para limpar você de novo. Igreja, que fará toda a minha vontade. Davi pecou, mentiu, adulterou, arquitetou um plano de morte e Deus ficou calado. Estava dando tudo certo, estava tudo tranquilo, mas Deus mandou o profeta falar com Davi. Quando Samuel falou com Saul, o que Saul falou? Eu pequei, mas quero honrar. É uma geração que olha para Deus e diz: você não tem nada a ver com a minha vida, você está aqui para me atender. Davi não é isso. Davi recebe o profeta. O profeta entra. Olha que geração, irmão. O profeta entra e o profeta diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Davi diz: toda palavra de Deus é bem-vinda, fale. Aí ele diz: você pecou e Deus vai me matar. Que palavra é essa? Imediatamente Davi tira a coroa de ouro, larga o cetro, arranca a roupa de rei, desce do trono, se joga no chão, reconhece e pede uma coisa a Deus: não tire de mim o teu Santo Espírito. A geração de Davi não está preocupada com ministério. A geração de Davi não está preocupada com pastorado. A geração de Davi não está preocupada com tocar. A geração de Davi não está preocupada com dinheiro. A geração de Davi não está preocupada com sucesso. A geração de Davi está preocupada com a maior dádiva de Deus: o Espírito Santo em mim. O Espírito Santo em mim. Eu posso perder tudo menos isso. A Bíblia diz que Deus olha para Davi e diz: porque
obedecer em nada. A geração de Davi ama ao Senhor. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. Amém? 1 João capítulo 3, capítulo 2, versículo 3 a 6. Fique de pé, igreja. Não se preocupe com isso, não. A mensagem é dura, mas é cheia de misericórdia. A mensagem é um puxão de orelha, mas gera vida. E não se engane. Não se engane. Existe misericórdia na dureza divina. E existe morte na moleza de Satanás. Eu não quero estar em um navio de luxo com o mar calmo e Satanás no controle. Eu não quero estar lá. Eu quero estar num barco açoitado pelas ondas com Jesus dentro dele. Essa calmaria na sua vida. Pastor, o senhor não está pregando para mim. Então por que Deus mandou eu pregar essa mensagem hoje? E o doído, eu tentei mudar a mensagem. Mas como aqui agora a gente tem 2 períodos de culto, das 5 até as 7, depois das 7 às 9, eu fiquei impossibilitado de pregar outra mensagem. Eu tentei mudar a mensagem, mas Deus disse para mim o seguinte: a mensagem que é pregada na primeira parte do culto tem que ser pregada na segunda parte. Não deu para mudar, tem que ser essa mensagem. Primeiro João capítulo 2, versículo 3. 1 João 2 e 3. Leia, igreja. Se você não obedece, você não pode dizer que conhece a Deus. Versículo 4. João capítulo 14, versículo 23. Versículo 14 de João, não é 1 João, João, capítulo 23, capítulo 14, versículo 23. Evangelho de João 14, 23. Leia, igreja. Essa é a geração da cruz. Essa é a geração que ama o Evangelho. Essa é a geração que ama Jesus. Essa é a geração que anda com Ele. Eu preguei que Deus vai dar carro aqui. Eu preguei que Deus vai botar dinheiro no seu bolso. Mas se você guardar a palavra dele, tudo isso virá sobre a sua vida. Porque quem anda em fidelidade é socorrido por Deus. Amém? Pai, a tua palavra foi ministrada. A tua palavra foi pregada, Senhor. E eu quero orar, Jesus, para que essa pessoa que ouviu a tua palavra, para que ela corra da geração de Saul, para que ela corra do modelo de Saul, e para que ela abrace o modelo de Davi. Davi foi aquele que de onde Jesus veio como ser humano. Jesus não veio de Saul, ele veio de Davi. Então, Pai, eu oro para que essa pessoa que está aqui desviada do Evangelho, que está parada na fé, que está estacionada na fé, Pai, em nome de Jesus, restaura esta vida. Eu oro para que as algemas caiam das mãos.